1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 13. Shaul reinou 1 ano, e quando ele tinha reinado 2 anos sobre Shaul, Shaul escolheu 3.000 homens de Shaul. 2.000 ficaram com Shaul em Micmais e na região montanhosa de Betal, e 1.000 ficaram com Ialnatais, conhecido por Jonatã, em Gibeá de Beniamim. O restante dos homens ele mandou de volta, cada um para sua tenda. Então Ialnatais golpeou a tropa dos filisteus que havia em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Shaul mandou então tocar a buzina em todo o país, dizendo: que os hebreus ouçam. E todo Shaul ouviu a notícia. Shaul golpeou uma tropa dos filisteus, e agora os filisteus ficaram com ódio de Shaul. Assim, o povo foi convocado para seguir Shaul em Gilgal. Os filisteus também se reuniram para lutar contra Shaul, com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e uma tropa tão numerosa como os grãos de areia à beira do mar. Eles subiram e se acamparam em Micmais, ao leste de Bet-Aven. Quando os homens de Shaul viram que estavam em apuros, numa situação muito difícil, eles se esconderam nas cavernas, nas fendas, nos rochedos, nos porões e nas cisternas. Alguns hebreus até mesmo atravessaram o Iord, conhecido como Jordão, para a terra de Gade e de Gileade. Mas Shaul ficou em Gilgal, e todos os que o seguiam tremiam de medo. Ele ficou esperando 7 dias, até terminar o prazo estabelecido por Shemuel, mas Shemuel não chegava a Gilgal, e os que estavam com Shaul começaram a se espalhar. Por fim, Shaul diz: tragam-me o sacrifício queimado e os sacrifícios de participação em comum. E ele ofereceu o sacrifício queimado. Mas, assim que ele tinha terminado de oferecer o sacrifício queimado, Shemuel chegou. Então Shaul foi ao encontro dele e o cumprimentou. E Shemuel lhe perguntou: o que foi que você fez? Shaul respondeu: vi que o povo estava me abandonando, que o amo não chegou no prazo estabelecido e que os filisteus estavam se reunindo em Micmais. Então eu disse a mim mesmo: agora os filisteus virão contra mim a Gilgal. E eu não busquei o favor de Ial. Por isso, eu me vi obrigado a oferecer o sacrifício queimado. Shemuel disse então a Shaul: você agiu de modo insensato. Não obedeceu à ordem que Ial, seu criador, lhe deu. Se tivesse obedecido, Ial teria estabelecido o seu reino sobre Shaul para sempre. Mas agora seu reino não durará. Ial encontrará um homem que agrade ao seu coração, e Ial o designará como líder do seu povo, porque você não obedeceu à ordem que Ial lhe deu. Então Shemuel saiu de Gilgal e foi a Gibeá de Beniamim. E Shaul fez a contagem dos homens. Os que ainda estavam com ele eram cerca de 600. Shaul, seu filho Ialnatais e os homens que ainda estavam com eles ficaram em Geba de Beniamim. Os filisteus tinham se acampado em Micmais. E as tropas de ataque dos filisteus saíam do acampamento em 3 grupos. Um grupo ia pela estrada de Ofra, para a terra de Sual, outro ia pela estrada de Bet-Horon, e o terceiro grupo ia pela estrada que dá no limite do território que fica em frente ao vale de Zebuim, em direção ao deserto. Em toda a terra de Shaul não havia mais nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito: não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. Por isso, todos os israelitas tinham de ir aos filisteus para afiar as lâminas dos seus arados, seus enxadões, seus machados e suas foices. O preço para afiar as lâminas de arado, os enxadões, os forçados e os machados, e também para fixar a aguilhada, era de 1 pim. Assim, no dia da batalha, nenhum dos que estavam com Shaul e Ialnatais tinha espada ou lança, apenas Shaul e Ialnatais, seu filho, tinham armas. E uma tropa dos filisteus tinha ido para o desfiladeiro de Micmais. Primeiro Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 14. Certo dia, Ialnatais, filho de Shaul, disse ao ajudante que carregava suas armas: vamos até o posto avançado dos filisteus lá do outro lado. Mas não disse nada a seu pai. Shaul estava nos arredores de Gibeá, debaixo da romanceira que fica em Migron, e havia cerca de 600 homens com ele. Quem carregava o éfode era Aías, filho de Aitube, que era irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote de Ial em Silo. E os homens não sabiam que Ialnatais tinha ido. Entre as passagens que Ialnatais tentava atravessar para chegar ao posto avançado dos filisteus, havia um rochedo em forma de dente de um lado e um rochedo em forma de dente do outro lado. O nome de um era Bozês, e o nome do outro era Sené. Um dos rochedos era como uma coluna ao norte, de frente para Micmais, e o outro ficava ao sul, de frente para Geba. E Ialnatais disse ao seu escudeiro: vamos até o posto avançado desses incircuncisos.
Talvez Iau haja em nosso favor, pois nada pode impedir Iau de salvar, quer com muitos quer com poucos. Seu escudeiro lhe disse: Faça o que o seu coração achar melhor. Vá aonde quiser, e eu o seguirei para onde o seu coração achar melhor. E Elnatais disse então: Vamos até onde aqueles homens estão, para que eles nos vejam. Se nos disserem: Fiquem onde vocês estão até chegarmos aí, ficaremos onde estivermos e não subiremos até eles. Mas, se disserem: Subam e lutem contra nós, então subiremos, porque Iau os entregará nas nossas mãos. Esse será o sinal para nós. Então os dois deixaram que os filisteus do posto avançado os vissem. Os filisteus disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos em que se esconderam. Então os homens do posto avançado disseram a Elnatais e ao seu escudeiro: Subam até aqui, e nós lhes daremos uma lição. E Elnatais disse imediatamente ao seu escudeiro: Siga-me, porque Iau os entregará nas mãos de Ishau. E Elnatais subiu, usando as mãos e os pés, seguido pelo seu escudeiro, e Elnatais começou a golpear os filisteus, ao passo que seu escudeiro os matava atrás dele. No primeiro ataque, Elnatais e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa extensão de meia geira. Com isso, o terror se espalhou pelo acampamento e entre todos os que estavam no posto avançado, até mesmo as tropas de ataque ficaram apavoradas. A terra começou a tremer, e se seguia um terror da parte do Criador. E os vigias de Shau em Gibeá de Beniamim viram que a confusão se espalhava por todas as direções. Shau disse aos que estavam com ele: Façam a contagem e vejam quem está faltando. Quando fizeram a contagem, viram que Elnatais e seu escudeiro não estavam ali. Então Shau disse a Aías: Traga aqui a arca do verdadeiro Criador. Pois naquela época a arca do verdadeiro Criador estava com os Ixalitas. E enquanto Shau falava com o sacerdote, a confusão no acampamento dos filisteus aumentava cada vez mais. Shau disse então ao sacerdote: Não precisa mais fazer isso. Assim, Shau e todos os que estavam com ele se reuniram e foram ao campo de batalha. Quando chegaram lá, viram que os filisteus tinham voltado a espada uns contra os outros, e a confusão era muito grande. Além disso, os hebreus que antes haviam passado para o lado dos filisteus e que haviam subido com eles ao acampamento se juntaram aos Ixalitas que estavam com Shau e Elnatais. E quando todos os homens de Ishau que tinham se escondido na região montanhosa de Efraim ficaram sabendo que os filisteus haviam fugido, eles também entraram na batalha e os perseguiram. Assim, Iau salvou Ishau naquele dia, e a batalha se estendeu até Bet-Aven. Mas os homens de Ishau estavam cansados naquele dia, porque Shau lhes havia imposto um juramento, dizendo: Maldito o homem que comer alguma coisa antes do anoitecer e antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada. Todos entraram então na floresta, e havia mel pelo chão. Quando entraram na floresta, viram o mel escorrendo, mas ninguém comeu, porque tinham medo do juramento. Mas Elnatais não tinha ouvido seu pai impor o juramento a eles. De modo que estendeu a ponta do bastão que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Depois de comer, recuperou as forças. Então um dos homens disse: Seu pai nos impôs um juramento severo, dizendo: Maldito o homem que comer alguma coisa hoje. É por isso que o povo está tão cansado. No entanto, Elnatais disse: Meu pai causou um grande mal ao país. Vejam como recuperei as forças por ter provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do despojo dos inimigos. A matança dos filisteus teria sido ainda maior. Naquele dia eles continuaram a golpear os filisteus desde Micmais até Aijalon, e os homens ficaram esgotados. Então avançaram gananciosamente sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e novilhos, e os abateram no chão, comendo a carne junto com o sangue. Assim, Shau foi informado: O povo está pecando contra Iau, comendo a carne junto com o sangue. Então ele disse: Vocês agiram de modo infiel. Depressa, rolem uma grande pedra até aqui. Espalhem-se entre o povo e digam-lhes: Cada um de vocês deve trazer seu touro e sua ovelha, abatê-los aqui e comê-los. Não pequem contra Iau por comer a carne junto com o sangue. Assim, cada um deles trouxe seu touro naquela noite e o abateu ali. E Shau construiu um altar a Iau. Esse foi o primeiro altar que ele construiu a Iau. Mais tarde, Shau disse: Vamos perseguir os filisteus durante a noite e saqueá-los até o amanhecer. Não deixaremos nenhum sobrevivente. Eles disseram: Faça o que for bom aos seus olhos. Então o sacerdote disse: Vamos consultar o verdadeiro Criador neste lugar.
E Shaul consultou o Criador. Devo perseguir os filisteus? E tu os entregarás nas mãos de Shaul. Mas o Criador não lhe respondeu naquele dia. Portanto, Shaul disse: Aproximem-se todos vocês, chefes do povo, e descubram que pecado se cometeu hoje. Pois, tão certo como vive Yahweh, que salvou Ishau, mesmo que seja Eonatais, meu filho, ele morrerá. Mas ninguém lhe disse nada. Então ele disse a todo Ishau: Vocês ficarão de um lado, e eu e Eonatais, meu filho, ficaremos do outro lado. Os homens disseram a Shaul. Faça o que for bom aos seus olhos. Shaul disse então a Yahweh. Ao Criador de Ishau, responde por meio do Tumim. E Eonatais e Shaul foram escolhidos, mas o exército saiu livre. Então Shaul disse: Lancem sortes para decidir entre mim e Eonatais, meu filho. E foi escolhido Eonatais. Shaul disse então a Eonatais: Diga-me, o que foi que você fez? E Eonatais lhe disse: Eu apenas provei um pouco de mel com a ponta do meu bastão. Aqui estou, pronto para morrer. Então Shaul disse: Que o Criador me castigue, e que o faça severamente, se você não for morto por isso, Eonatais. Mas o povo disse a Shaul: Será que Eonatais, que trouxe este grande triunfo a Ishau, deve morrer? De modo algum. Tão certo como Yahweh vive, nem um único fio de cabelo dele cairá ao chão, pois foi com o Criador que ele agiu hoje. Assim, o povo livrou Eonatais, e ele não morreu. Então Shaul parou de perseguir os filisteus, e os filisteus voltaram para o seu território. Shaul consolidou seu reinado sobre Ishau e lutou contra todos os seus inimigos ao redor: os moabitas, os amonitas, os edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para onde quer que fosse, ele os derrotava. Ele lutou corajosamente e derrotou os amalequitas e livrou Ishau das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Shaul eram Eonatais, Isvi e Malquizua. E ele tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Merabe, e o da mais nova Mical. O nome da esposa de Shaul era Ainoã, filha de Aimaas. O nome do chefe do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Shaul. Quis era o pai de Shaul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Houve intensas batalhas contra os filisteus todos os dias de Shaul. Quando Shaul via um homem forte e corajoso, ele o recrutava para o seu exército.